E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, neste momento, façamos a leitura do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 35 até o 39. Marcos 1, do versículo 35 ao 39. Palavra do nosso Deus, ouçamos atentamente, que diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós estamos agradecidos e na expectativa para este momento tão especial da nossa semana, do nosso domingo, que é ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Somos naturalmente incapazes de compreender a Tua palavra que nos foi revelada pelo Senhor mesmo, usando homens, irmãos nossos do passado, inspirados pelo Teu Espírito para escrevê-la. Por isso rogamos que o Senhor nos prepare o coração para recebermos a Sua palavra de uma forma transformadora e que gere frutos para a vida eterna. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que, mais do que termos mais informações sobre o texto, que possamos ouvir como a Sua palavra diz respeito a nós, como o Senhor nos fala nessa noite. E que o Senhor nos abra os olhos para que contemplemos quem é o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, e para que, confiados nele, caminhemos até que Ele venha, de uma maneira a depender de Ti a cada dia, ter esperança no encontro com Ele e sermos guardados por Ti mesmo até o último dia. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos já algumas mensagens, algum tempo considerado esta mensagem, essa série de mensagens no Evangelho segundo Marcos, intitulada O Evangelho de Jesus Cristo. Temos visto sobre a maneira como Cristo foi revelado como o próprio Evangelho que se fez carne, o Filho de Deus que se fez homem, que foi anunciado, que se colocou no lugar do pecador no batismo ao ser tentado, a maneira como Ele proferiu a mensagem do Evangelho: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A maneira como Ele chamou os seus discípulos, e isso é uma boa notícia. O Senhor Jesus, o Deus encarnado, chamando pecadores para segui-lo, é um privilégio. Deus estava constituindo uma comunidade de discípulos que hoje é a própria igreja, que nos diz respeito a todos, mas aqueles que foram chamados pelo Senhor. Vimos de forma gloriosa e até emocionante, impactante, como o Senhor Jesus revelou a autoridade que Ele tinha no seu ensino sobre o império das trevas para curar, e todos ficaram maravilhados, admirados com Ele, de maneira que não somente alguns, mas uma multidão passou a buscá-lo. E chegamos então aqui no versículo 35, sobre algo igualmente extraordinário que o Senhor Jesus fez. Temos visto que o evangelista João Marcos, na sua maneira de escrever, resumida pela urgência, direta por ser emocionante, e de uma forma gloriosa revelando quem é Jesus através de tudo que Ele fez, e até de forma resumida, é possível ficar maravilhado com a pessoa de Cristo e sobre o que Ele estava fazendo. O que esta passagem que nós acabamos de ler, do versículo 35 ao 39, revela sobre quem é Jesus?
o que ele está fazendo ou estava fazendo nessa ocasião, que nos revelam também sobre o próprio Evangelho. E por isso o tema da mensagem nessa noite será a prioridade do Evangelho. A prioridade do Evangelho é o tema desta mensagem. Em primeiro lugar, nós podemos dividir em pelo menos duas partes aqui este texto. A primeira parte está dos versículos 35 ao 37, sobre a prioridade da oração. A prioridade da oração é o que nós vemos aqui. Quero ler novamente o versículo 35, que diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós vemos que após um dia extremamente cheio, a agenda de Jesus foi complicada naquele sábado. Nós vimos que diversas coisas aconteceram naquele sábado, chegou a madrugada e é neste momento, dentro das mesmas 24 horas que nós ainda estamos. É um único dia, um único período de 24 horas na vida do Senhor Jesus. Depois de um dia tão cheio, um dia extenuante, cansativo em Cafarnaum, neste sábado, após o Senhor Jesus passar, como vimos nos versículos anteriores, passou a manhã na sinagoga, onde ensinou, onde expulsou um demônio de um homem que estava escravizado por este demônio há algum tempo. Após atender ao pedido dos discípulos saindo da sinagoga, ele mal tinha saído da sinagoga e os discípulos já vieram fazer pedidos a ele para ir à casa de Pedro, onde a sua sogra estava acamada. E ele também passou a tarde com os seus discípulos. E sabe como é visita, né? Visita não é algo tranquilo que a gente descansa, é algo cansativo. O Senhor Jesus, recebendo os seus discípulos na casa do próprio apóstolo Pedro, onde ele mesmo morou por algum tempo, também foi um momento cansativo para ele, tendo que até ser servido pela sogra de Pedro depois de tê-la curado. Nós vimos também quando, chegando ao final da tarde, apareceu uma multidão na porta da casa de Pedro, um monte de gente endemoniada. Já pensou? Que cansativo? Você já teve um dia cansativo dessa maneira? Muitos endemoniados, muitos enfermos, e o Senhor Jesus, talvez respirando fundo, atendeu a cada um daqueles até altas horas ali naquele sábado, curando todo tipo de enfermidades e expulsando também muitos demônios. E ainda dentro das mesmas 24 horas, como João Marcos nos registrou aqui, de madrugada, ou como dizem em outras versões, ainda estava escuro, o sol nem tinha nascido, momento em que todos estavam dormindo, ele se levantou, se retirou para um lugar isolado, não necessariamente um deserto, mas um lugar que estava deserto, que não tinha ninguém. E depois de um dia tão cansativo, alguns poderiam imaginar, o Senhor Jesus talvez queria um tempo para descansar. Ele queria sossego, quis ficar longe dos discípulos, que discípulo às vezes dá trabalho, cansa. Ele quis se afastar das multidões que o estava perseguindo, e um merecido descanso ele poderia ter e queria então espairecer. Queria descansar a cabeça e foi andar e se afastar. Mas não foi para isso que ele se retirou, como diz o versículo 35. Ele se levantou quando ainda estava escuro de madrugada. Foi para um lugar tranquilo, um local para, de modo proposital, ficar sozinho. E foi orar. E foi orar durante um tempo, não é aquela oração de 2 minutos antes de comer, dependendo da fome. Foi um lugar para passar tempo em oração na presença do Pai. Nos evangelhos há muitas ocasiões em que o Senhor Jesus demonstra, nos é registrado o fato de que o Senhor Jesus era um homem de oração. Era perseverante em oração.
não importava o que estivesse acontecendo na vida dele, ele estava se retirando para orar ao seu Pai. E Marcos, na sua forma resumida de escrever, ele registra somente 3 ocasiões em que o Senhor Jesus se isolou para orar. Que ele se retirou para orar sozinho, distante até dos seus discípulos. E quais foram essas 3 ocasiões? Foram escolhidas a dedo por Marcos. A primeira é esta. Quando ele estava se preparando em oração, já passava a ser conhecido, e em oração ele se preparava para ir a outros lugares, expandir ali o seu ministério, para ampliar a sua obra aqui neste mundo. Foi a primeira ocasião em que isso foi registrado. A segunda ocasião, veremos, se o Senhor permitir, lá no capítulo 6 de Marcos, quando após alimentar 5.000 pessoas, lembrem-se disso? Lembram-se? Ele se retirou para orar, subiu ao monte para orar, e não que é algo místico no monte, mas que ele se isolou para orar, se distanciou, e depois os seus discípulos num barco, no meio do mar, o Senhor Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Foi outra ocasião que Marcos registrou, que ele se isolou para orar. E a terceira e última ocasião foi no Getsemane, uma passagem também conhecida para nós. Preparando-se para entregar a própria vida no lugar de quem ele veio salvar, o que o evangelista Marcos nos diz no capítulo 14, versículo 32 em diante. Foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, aquele círculo mais próximo do Senhor Jesus, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os quem? Os discípulos, orando, certo? Porque discípulo é um ser que prioriza a oração. Ele voltou, mesmo em uma hora tão angustiante, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Um homem, um Deus encarnado, de oração perseverante. No momento mais difícil da sua vida, ele estava ali orando. Ele sempre dedicou tempo à oração. Não é porque somente estava no momento próximo à sua morte. Antes de momentos decisivos, o Senhor Jesus orava de uma forma detida e prolongada. Quando, naquele período, ao ser tentado pelo diabo, ele jejuou, está implícito aí que ele orou também de uma forma perseverante quando foi tentado no nosso lugar. Ele orou também preparando-se para desenvolver o seu ministério nesta ocasião, neste texto que nós estamos considerando nessa noite. Enquanto ele realizava grandes coisas, maravilhas, e mais do que um exibicionismo, não era isso? Era o quê? Revelando o seu poder, a sua glória como Deus encarnado, e em tudo que fazia, de uma forma a expor grandes coisas, ele revelava quem é Deus e o que Deus estava fazendo quando alimentou a multidão. Quando revelou o seu domínio sobre a criação naquela tempestade, ao andar sobre as águas e ao aquietar aquela tempestade também. E até na iminência da sua morte, sofrendo angústias antecipadas do próprio inferno.
preparando-se para receber a ira de Deus no meu e no seu lugar, e a todos que ele veio salvar. Próximo à cruz, ele também orou intensamente, de uma forma perseverante, a despeito das circunstâncias, porque ele era alguém que precisava de orar. Ele precisava e se deleitava na comunhão com o Pai. E estes 3 aspectos eu quero chamar a atenção dos irmãos. O que dificulta a sua vida de oração? Qual é o motivo para não orar, não ter a prática de oração como deveria? Dificuldades? Talvez o cansaço? Ocupação? O Senhor Jesus, a despeito das circunstâncias, ele perseverava em oração. Eu digo com frequência aos irmãos, quando a Bíblia fala sobre perseverança, é porque não é fácil. Mas o Senhor Jesus também precisava da oração. Você pode dizer que precisa orar para que seja fortalecido. Antes de começar o dia, como o Senhor orou aqui, ao concluí-lo, enquanto pretende realizar diversas coisas nas suas atividades, no seu dia a dia, você pode dizer que se deleita na oração. Eu tenho prazer. O tempo passa tão rápido enquanto eu oro. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, nem por 1 hora. 1 hora para o Senhor era pouco. E para você? Ele orava na solidão, em isolamento. Nem o isolamento, o distanciamento, as dificuldades que enfrentamos é motivo para deixarmos de orar. Continuamos precisando, continuamos podendo experimentar deleite, prazer na oração. Mesmo quando o Senhor Jesus era incomodado. Pastor, eu não levo a vida de oração, talvez mais adiante, porque tem tantas coisas que me incomodam, atrapalham. Talvez a agitação dos filhos, as cobranças do cônjuge, do chefe, seja lá do que for. O Senhor Jesus nos dá aqui um exemplo de que mesmo quando se é incomodado, talvez pressionado com tantos afazeres, até perseguido, essa é a ideia do que os discípulos vão fazer na sequência. Mesmo perseguido, caçado pelos próprios discípulos, incomodado, o Senhor Jesus, de uma forma intencional, retirava-se para um local solitário, para orar. Dedicar tempo exclusivo à oração é algo que quem é chamado pelo Evangelho precisa. Deve encontrar deleite. E a despeito das circunstâncias deve perseverar. Nós vemos na sequência, no versículo 36 ao 37, que procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Então, enquanto o Senhor Jesus, vejam um contraste aqui. Enquanto o Senhor Jesus madrugou para orar depois de um sábado cansativo, na madrugada de domingo, os seus discípulos fizeram o quê? Descansaram até mais tarde. De maneira que quando eles levantaram, lembrem-se, o Senhor Jesus, ele morou por um tempo, hospedou-se na casa de Pedro. Então ele levantando-se mais cedo, de madrugada, quando os outros que estavam com Pedro acordaram, viram a multidão na porta, porque a fama de Jesus se expandia. Então aqueles que foram curados, aqueles que foram libertos de espíritos imundos, outros se achegaram à porta em busca de Jesus. Então imagina essa cena. Pedro levantando, cara de sono, que barulho é esse? Uma multidão lá fora, endemoniados, doentes. Vamos continuar o trabalho de ontem. Só falta um detalhe. Onde está o Senhor Jesus? É Ele que faz. Procuraram-no diligentemente, incessantemente, e não o encontraram. E onde estaria Jesus? Coloque-se no lugar dos discípulos. Há muita coisa a ser feita.
Quantas pessoas precisam ser atendidas? E até com justiça. Pensariam isso por um aspecto, poderíamos pensar. Sua fama está crescendo, há muitos que o procuram, então o procuraram até encontrar. E essa palavra procuraram é a mesma usada para quando alguém caça algo ou alguma coisa. Ou quando perseguem até apanhar alguma coisa. Então essa palavra procuraram, estavam caçando e perseguindo ao Senhor Jesus. E ao encontrá-lo, quais foram as palavras dos discípulos? Todos estão à sua procura. O que parece isso? Parece um clamor, um pedido para que o Senhor Jesus atenda a determinadas necessidades? Ou tem aí um tom de cobrança? Estava todo mundo te procurando. Onde você estava? Eu tenho um exemplo familiar, o Isaac. Ele agora já está mais velho, mas nos seus quase 3 anos, na escola, ele e um amiguinho aliado se esconderam da professora. Imagine, no maternal, se aliou com outro abençoadinho, né? Se esconderam atrás de uma pilastra. Coloquem-se no lugar dessa professora. Nos primeiros meses, ainda conhecendo os alunos, se adaptando. E quando a professora encontrou, ele disse que ela ficou brava, né? Eu estava te procurando. Até auxiliar, estávamos te procurando. Isso não foi um elogio. Não foi para o Isaac, Isaac, a gente precisa de você. Não, você se escondeu. Todos estávamos te procurando. Voltemos para o texto. Esse tom dos discípulos e as palavras foram uma repreensão, mesmo que de uma forma discreta, ao Senhor Jesus. Porque eles tinham prioridades distintas. O Senhor tinha como prioridade a prática da oração. E os discípulos tinham outras prioridades, outras expectativas do Senhor. Por isso essa postura inadequada diante do Senhor. Enquanto a prioridade do Senhor Jesus, segundo o Evangelho revela, começava na oração, na comunhão com seu Pai para cumprir a missão que o Pai lhe havia confiado. A prioridade dos discípulos qual era? Não segundo o Evangelho naturalmente, mas segundo o próprio coração. De acordo com as expectativas terrenas deste mundo, ao buscar Jesus para quê? Para atender às expectativas da multidão, para curar, para realizar exorcismo, expulsar demônios, para sua fama se expandir ainda mais, para aproveitar aquela oportunidade. Vejam aqui que inversão de valores, que inversão de prioridades. O Senhor Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, ele chamou os discípulos para segui-lo, e o que a gente vê na sequência? Ele ensinando a palavra, libertando cativos, curando enfermidades e assim progressivamente cumprindo a vontade do Pai. E os discípulos caçaram Jesus para que ele fizesse maravilhas, para curar e expulsar demônios, para cumprir a própria vontade. Tem alguma coisa muito errada nessa diferença entre ambos. São prioridades diferentes. Eles não chamaram Jesus para ensinar a palavra, para pregar o Evangelho, para chamar outros discípulos para segui-lo, porque eles estavam na expectativa de ouvir o que o Senhor tinha a ensinar. Eles queriam ver maravilhas. Não é mencionado pelos discípulos e está implícito que a expectativa deles era outra. Era só aquele finalzinho de sábado anterior. Não tudo que o Senhor Jesus estava fazendo. E nós temos visto que o Senhor Jesus, o Deus encarnado, ele ouve e atende ao clamor dos seus discípulos, não é? É o Senhor Jesus que, como fez com a sogra de Pedro, vai ao encontro
dos que o buscam e supre com a sua presença todas as suas necessidades. Mas o Senhor Jesus não faz tudo isso para atender a caprichos, ou para somente atender a expectativa daqueles que o buscam. O Senhor Jesus atendeu ao clamor dos seus discípulos e supriu com a sua presença do que eles precisavam. Como que o Senhor Jesus vai responder a isso agora? Da mesma forma? É o que nós vemos do versículo 38 ao 39, que fala sobre a prioridade da pregação. Então, vimos a prioridade da oração e agora a prioridade da pregação. 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. É surpreendente, não é, a resposta do Senhor? Quem esperaria por isso, se está entendendo o texto? Será que o Senhor não ia atender como ele atendeu na noite anterior? A forma como ele contraria os seus discípulos é para ampliar a perspectiva de qual é a sua prioridade. Ao invés de voltar para a casa de Pedro, como ele fez no sábado, abrir a porta da casa de Pedro, ver uma multidão e sair curando todo mundo, estaria fazendo isso talvez até hoje. Ele vai além disso. Ele não veio para ser um curandeiro ou para ser um exorcista. Ele veio para ser o Salvador. Ele era o próprio Messias, estava estabelecendo o seu reino. E por que podemos dizer que ele vai além da expectativa dos discípulos? Segundo as palavras do Senhor Jesus, havia necessidade de irem a outros lugares, a povoações, para pregar também ali, porque foi para isso que ele veio. Vejam a prioridade na pregação no ministério do Senhor Jesus. Não existia somente Cafarnaum no mundo. Muitas pessoas também careciam dele em outras regiões. Ele não veio para atender todos os pedidos que chegassem à sua porta onde ele estava hospedado e servir às expectativas de todos aqueles que o buscassem. Ele veio para quê? Nas palavras dele, para pregar o evangelho aos perdidos, para ensinar o evangelho nas sinagogas e para manifestar o evangelho através das curas, dos milagres, expulsando demônios. E por isso, com urgência, ele continuou nessa missão no mundo. Não somente em Cafarnaum, mas em toda a circunvizinhança da Galileia. No versículo 39 nós vemos que então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Ele continuou a realizar o que ele veio fazer em todos os lugares que ele pôde passar. Cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Vejam o senso de prioridade. O Senhor Jesus diz: vamos a outros lugares. Então foi por toda a Galileia. E Marcos resume no versículo 39 o que Jesus fez na sequência destes acontecimentos. Por toda a região, para pregar o evangelho, cumprindo assim a missão que o Pai lhe confiou. E vejam, alguns poderiam pensar: que insensível. E a multidão lá na porta de Pedro? Esperaram sentados e o Senhor não foi? Ele não se importa? Não é que ele não se importasse com os aflitos e com os necessitados naquela manhã de domingo. A questão dele era prioridade. Ele não podia ter a sua atenção desviada para o motivo pelo qual ele veio. E havia um caminho traçado pelo Pai, único caminho em que seria possível verdadeiramente conceder salvação de uma forma perfeita, não somente numa região específica, mas chegando o evangelho até nós, por exemplo. O Senhor Jesus tinha esse senso de urgência, essa dimensão da sua missão. Quando lemos na liturgia João 17, que ele orou por aqueles que viessem a crer nele por intermédio da palavra. O evangelho pregado por Jesus foi registrado, chegou até nós e é
confiando nele através do Evangelho que podemos ser salvos. Cristo fez o que era necessário no pouco tempo que tinha. Naqueles poucos anos de ministério, sempre priorizando o que era mais importante. O que Jesus veio fazer aqui, então? Como podemos entender o seu ministério, a forma como ele o desenvolveu? O evangelista Marcos, no versículo 39, resume, mas Mateus também nos resume aquilo que Jesus veio fazer. O resumo do ministério de Jesus, que foi acompanhado por seus discípulos e que também deve ser continuado pela igreja. Lá em Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ensinava aqueles que tinham interesse de conhecer mais sobre a palavra de Deus nas sinagogas. Pregava o evangelho do reino àqueles que estavam perdidos fora do contexto da reunião daqueles que tinham interesse pelo estudo da palavra, aos perdidos. E curava toda sorte de doenças e enfermidades, ou seja, ele cuidava de pecadores, transformando-os segundo o evangelho que ele pregava e segundo as escrituras que ele ensinava. Revertendo os efeitos do pecado no pecador, conformando-os a si mesmo. Isso que Jesus veio fazer. Ensinar, através do que ele fez, quem é o nosso Deus, e através do Filho que ele enviou para nos salvar. Pregar aos perdidos para que sejam feitos filhos de Deus, de inimigos a filhos de Deus, e para também tratar dos efeitos do pecado no pecador. E o Senhor Jesus, por onde passou, Mateus continua registrando. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Careciam de um pastor e ele estava ali. E havia muito trabalho a ser feito, por isso ele priorizava o que era mais importante. E continuando, Mateus registra que Jesus se dirige a seus discípulos e diz: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. E a resposta de oração, qual foi? Que na sequência, no capítulo 10, o Senhor Jesus chama os seus discípulos para segui-lo e, através deles, a desenvolver o ministério que ele veio fazer. A prioridade de Jesus, então, além da oração, era a pregação do Evangelho. A pregação através da qual Deus manifesta o seu poder na salvação de todo aquele que crê. Para concluir, meus irmãos, algumas aplicações para nós. O evangelista Marcos ele escreve de uma maneira de algo extraordinário que está acontecendo, e neste texto, revelando a prioridade do Evangelho naquilo que Jesus fez, levantando-se de madrugada para orar, dizendo aquelas palavras aos seus discípulos e percorrendo as regiões para pregar o Evangelho. E você também, que tem ouvido o Evangelho, sobre a prioridade do Evangelho na oração, na pregação e a maneira como Deus, através desses meios de graça, trabalham em nós, nos transformam. Você deve corresponder ao Senhor Jesus, que é o próprio Evangelho. E considerando que a nossa temática nessa noite é a prioridade do Evangelho, eu pergunto a cada um de vocês, quais são as suas prioridades? O que você prioriza na sua vida? Pergunta difícil de ser respondida, não é? Como indicar? Como mensurar? O que você valoriza? Com o que você dedica tempo no seu dia a dia? O que você coloca em primeiro lugar? Do que você abre mão? Essas perguntas podem indicar
Quais são as nossas prioridades? E como as suas prioridades têm alguma coisa a ver com o Evangelho? O que as suas prioridades indicam sobre como o Evangelho tem trabalhado na sua vida? Mudado a sua forma de enxergar as coisas? A forma de se dedicar em determinadas atividades? Ao que você faz, deixa de fazer? Ao que você se dedica? No que você coloca a sua esperança e a sua alegria? Nós vemos aqui pelo menos 3 lições para nós. Em primeiro lugar, sobre, é claro, a prática de oração. O Senhor Jesus priorizava a prática de oração. Ele orava com perseverança, mesmo quando tudo parecia contrário, quando havia aqueles que o atrapalhavam, mesmo quando a circunstância era difícil. Na verdade, que muitas vezes se coloca dificuldades como motivo para orar mais. O Senhor Jesus perseverava na oração, a despeito das circunstâncias. Ele orava também com necessidade, porque precisava orar. Era uma necessidade básica dele. Ele orava e quando seus discípulos demonstravam preocupação com ele também, ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, de maneira que ter este momento de comunhão com seu Pai era uma das suas necessidades mais básicas que ele tinha. E ele também orava com deleite. Ele se agradava em estar na presença do seu Pai, porque precisava disso. Ele amava o seu Pai e estar em comunhão com Ele. Você ora? Você tem uma prática de oração diligente, perseverante? É uma necessidade para você? Você também se deleita nessa comunhão com Deus? Ou oração é um costume que não pode passar, né? Tem que orar pelo menos nas refeições, antes de dormir. É algo assim que é uma necessidade, né? Não é algo que tem deleite. Você ora, você tem uma prática de oração diligente, dedicada? Talvez todos possamos dizer que nós oramos. Mas a questão não é se você ora à luz desse texto. A questão é se a oração é uma prioridade para você. Se ela é mais importante do que outras coisas tão inúteis que temos no nosso dia a dia, de outras coisas que nós fazemos. Logo pela manhã, o que você faz primeiro? Além de abrir os olhos, se levantar, talvez pegar o celular, ver os últimos, talvez, posts nas redes sociais, WhatsApp, toma café, talvez correndo, perdeu a hora, vai trabalhar. Qual lugar a oração? Como o Senhor separar um tempo específico para isso, deleitando-se como uma necessidade básica na presença de Deus. O que você faz antes de tomar decisões? Não, eu oro. Você ora ou prioriza a oração, colocando diante de Deus a sua necessidade e espera uma resposta? Antes de realizar qualquer coisa, você ora com perseverança? E por que você não ora como deveria? É começar por mim. Imperfeitos e pecadores que somos, podemos dizer: eu oro, mas não como deveria. Não é? Os discípulos também não oravam como deveria. E as respostas comuns quais são? Falta de tempo. Eu trabalho muito. No contexto da minha casa, minha família, não tem um ambiente solitário. Os estudos me consomem, eu fico tão cansado que eu deito para orar. Até fecho os olhos lá na cama, debaixo do cobertorzinho, friozinho do Seleta. E acredito que eu não lembro do amém? Isso é priorizar a oração? Todas essas respostas estão erradas. Nenhuma delas é um motivo para não priorizar a oração. A questão é que quando ficamos tentados a colocar esses motivos, a oração não tem sido uma prioridade
para mim, para você. Meus irmãos, não negligenciem a bênção que é a oração. Mesmo quando seja difícil, como o Senhor Jesus, persevere até que ela se torne uma necessidade para você e se deleite na comunhão com Deus. Porque o Senhor assim fazia e devemos tê-lo em nossa visão e nos conformarmos com Ele cada vez mais. Em segundo lugar, sobre a necessidade da pregação. O Senhor priorizava a pregação acima das expectativas dos outros, sem distrações. Ele tinha como objetivo pregar, porque havia muitos que deveriam ouvi-lo. E o quanto você prioriza a pregação? Alguns podem dizer, pastor, estou te ouvindo há mais ou menos 40 minutos, eu ouço a pregação. A questão não é essa. A questão é o quanto a pregação é uma prioridade para você. Que lugar ela ocupará nesta semana no seu dia a dia? Como Deus te falou hoje no encontro com Ele, através da exposição da palavra, que será necessário no dia a dia, em especial dessa semana que Deus nos der. Diante da oportunidade, do privilégio que era ouvir as palavras de Cristo pela pregação, como você reage? Você fica cansado? Você acha entediante? Você não se identifica com o pregador? Dependendo do pregador até desce mais fácil, mas às vezes é tão difícil, tem que perseverar muito. Ou você se coloca como um avaliador do sermão. Se gostou ou não gostou? E a questão não seria essa. Meus irmãos, igualmente em relação à oração, não negligencie a pregação. Este meio de graça tão necessário para nós, que o próprio Deus instituiu, não fui eu que inventei, nem nenhum dos que vieram antes de mim. Prepare-se em oração, na expectativa de ouvir atentamente o que o Senhor tem a te dizer hoje. Não se distraia. Priorize e depois dedique-se em meditar sobre o que ouviu e a corresponder ao Evangelho e como essa mensagem vai transformar o seu coração e a sua vida. E por último, sobre a prioridade do Evangelho. A prioridade de Jesus, além da oração, como vimos, era a pregação do Evangelho. E é claro que elas deveriam ser as suas prioridades também. Mais do que entretenimento, mais do que arejar a cabeça, com séries, filmes, passeios, encontros com outros. Tenha um encontro com Deus a cada dia, na oração. Corresponda ao que você ouve pela pregação, na sua devoção ao ouvir as suas palavras também a cada dia. E sendo essa sua prioridade, não guarde para si. Assim como o Senhor Jesus tem em vista aqueles que você conhece, que continuam perdidos, que carecem do Senhor Jesus, que precisam ouvir do Evangelho e ver a manifestação do Evangelho de uma forma visível. E como que isso vai acontecer? Como que os seus conhecidos perdidos poderão ouvir do Evangelho e ver uma manifestação viva e visível do Evangelho diante deles? E a resposta é, através de você. Aquilo que você tem ouvido a respeito da graça de Deus no Evangelho, revelado em Cristo Jesus. Aquilo que você tem enviado na sua vida como transformação do que Deus faz com pecadores de todo tipo, como eu e como você, pelas palavras da sua boca e pelo testemunho da sua vida. Exponha o Evangelho, priorizando-o para começar. E para isso, ore, rogando que Deus te capacite a testemunhar com fidelidade, que Deus também tenha misericórdia dos perdidos. Pregue o Evangelho compartilhando com as suas palavras da sua fé sobre o que Deus tem feito por você. Meus irmãos, perseveremos, portanto, priorizando o Evangelho, assim como o Senhor Jesus fez, e como expressa o lema da nossa igreja, guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus até que Ele venha. Que Deus os abençoe. Amém.